Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Como você sabe, aqui no canal a gente fala sobre relacionamento cristão, sobre autoestima, sobre autoconhecimento, sobre vida cristã. E eu achei muito interessante e necessário falar sobre esse tema desse vídeo, porque eu tenho notado que muitos cristãos têm falhado nesse ponto. A gente vai conversar sobre qual é. Eu tenho percebido que muitos jovens cristãos que estão em busca de um relacionamento, que estão em busca de encontrar alguém para dividir o propósito, para unir seu propósito com outra pessoa, com o propósito da outra pessoa, muitos deles têm caído em algumas armadilhas, em alguns pontos que são cruciais, que podem prejudicar toda a vida da pessoa futuramente. Todos os planos, todos os propósitos. E essa queda, ela pode ser evitada lá no início. Essas frustrações, essas tristezas que podem ocorrer no namoro, no casamento, podem ser evitadas antes. É justamente escolher alguém para se relacionar que não teme a Deus. E eu vou explicar exatamente o que é isso. Quando eu me converti para o cristianismo, se você já é mais antigo aqui no canal, se você já acompanha os vídeos anteriores, você sabe que eu não nasci em uma família que frequentava igreja, que lia a Bíblia, essas coisas. Eu me converti quando eu era adolescente. Eu fui conhecer de verdade quem era Cristo na adolescência. E quando isso aconteceu, eu lembro que eu ficava muito frustrada, muito preocupada com uma questão da vida cristã, que era justamente o temer a Deus. Nessa transição de uma vida do mundo para uma vida cristã, eu percebi que temer a Deus era algo essencial e que eu precisava saber e entender o que era temer a Deus. Porque não bastava só eu falar que eu temia a Deus, não bastava só eu achar que eu temia a Deus. Porque temer a Deus é algo muito mais profundo do que você falar que teme ou de você achar que você teme. Temer a Deus não é você dizer que acredita em Cristo ou que você é cristã. E isso pra mim pesou muito. Foi algo muito profundo pra mim. Porque cristianismo não é brincadeira. E eu sabia que não era. Eu sabia que a partir do momento que eu aceitei a Cristo, a minha vida teria que mudar. E eu entendi que ela só poderia ser mudada através do temor a Deus. E o que é exatamente temer a Deus? Temer a Deus é você amar ao Senhor profundamente, é você ter um relacionamento com o Senhor. É você ter respeito, porque apesar de ele ser teu amigo, ele é santo, ele é Deus, ele é soberano, é o Criador do universo, ele é sábio. Então é a reverência pelo santo, pelo sagrado. Também é a proximidade, é você entender que ele é sim um Deus transcendente e também um Deus imanente, é um Deus que está por perto. É tão grande a ponto de ser maior do que todo o universo, mas ele também é pequeno a ponto de estar ao meu lado, de estar no meu coração, de habitar no templo, que é o nosso corpo. E quando você ama, quando você tem um relacionamento com o Senhor e quando você respeita, você entende que a obediência é essencial. Não tem como dizer que teme a Deus sem obedecer ao Senhor. E obedecer em toda a sua palavra. Tanto a palavra do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, quanto as outras instruções que estão em sua palavra. Por isso que o relacionamento, a entrega, a confiança e a fé são essenciais. Você precisa conhecer profundamente e ter esse relacionamento com ele, deixar ele transformar a sua vida. Tá. A partir desse momento que você entendeu que o temor a Deus, ele é essencial, é importante que você saiba que ele é essencial porque, além de você ter esse contato com o Senhor, esse relacionamento com o Senhor, isso envolve também uma transformação da sua vida. E por que isso é tão importante nos relacionamentos? Porque isso é tão importante e é algo que muitas pessoas caem. Porque nós vemos muitos cristãos se relacionando com pessoas que não temem a Deus. Muitos cristãos se relacionando com pessoas que só têm título de cristão. Muitas vezes enganados pela aparência, pela palavra que o outro fala, pela forma que o outro age, pelo exterior. Outras vezes a pessoa até percebe que não há um temor a Deus na outra pessoa e mesmo assim ela avança nesse relacionamento. Eu quero que você entenda já nesse momento que encontrar alguém que não teme a Deus e você alimentar esse sentimento, alimentar esse relacionamento, você está cavando a sua própria destruição. Porque se a pessoa ela não teme a Deus, então
há aí um problema. Essa pessoa, ela não vai andar de acordo com a palavra de Deus. E quando a pessoa ela não anda de acordo com a palavra de Deus, não existe parâmetro para o que é certo, o que é errado. Não existe um caminho para se seguir com essa pessoa que seja algo seguro. E eu acredito que você, como cristão, eu falo isso para as pessoas que estão me assistindo e que temem a Deus também. Porque não adianta você, como cristão, escolher alguém que não é cristão de verdade na sua essência. Porque é uma coisa que eu sempre falo, que não adianta você exigir se você não oferece. Então, se você quer alguém realmente cristão, se você acha que isso é realmente importante, que o temor a Deus é realmente importante, né? Você percebeu que o temor a Deus é importante? Não adianta você só buscar alguém que tema a Deus, você também precisa temer a Deus. E precisa ir dos dois lados. Sabe o que eu noto em tudo isso? Que as pessoas, elas deixam tão de lado essa parte espiritual que ela é extremamente importante. As pessoas, elas deixam isso de lado e depois elas colhem os frutos. Porque tudo que a gente semeia, a gente vai colher os frutos. E eu vejo muito relacionamentos frustrados, relacionamentos extremamente desgastados e sem esperança, porque uma coisa é você estar em um relacionamento em que há alguma dificuldade e vocês estão lutando juntos, tem Deus ali e no relacionamento, o casamento ele vai se reerguer, o namoro vai se reerguer. Outra coisa é quando não há Deus no meio dessa situação. Quando não há temor a Deus, não há esperança. Isso é algo que tem que ser plantado lá no início, antes mesmo de se relacionar com alguém. É algo individual. Se você é uma pessoa que tá namorando, se você é uma pessoa que tá solteiro, tá solteira, mas quer se relacionar no futuro, isso é muito importante. Porque é só você notar. Eu vejo que muitas coisas poderiam ser evitadas lá no início. Frustrações que muitas vezes vêm pela pessoa que não teme a Deus. Sei lá, uma traição, uma pessoa que tem ali atitudes tóxicas com frequência, uma pessoa que, sei lá, inferioriza o outro, né, que também é uma atitude tóxica. Muitos relacionamentos em que há vícios e que não há uma luta para vencer esses vícios. Relacionamentos, gente, que acabam até mesmo em morte, em o outro destruir a vida do próprio cônjuge, do próprio namorado, da própria namorada, do próprio parceiro. O que tem em comum tudo isso? O que tem em comum todos esses relacionamentos que acabam desse jeito, ou que se desenvolvem desse jeito? É a falta de temor a Deus, é a falta de ter princípios, é a falta de ter um parâmetro, de seguir uma ética, uma moral superior. E eu vou falar mais um negócio aqui pra você. Porque você pode pensar que, mas eu namorei com uma pessoa que ela era cristã, mas ela era de tal forma e não buscava mudar, não buscava melhorar. O título de cristão não é ser cristão. O título de cristão não é temer a Deus. Título de cristão qualquer um pode falar. Hoje em dia você pode falar o que você quiser e isso não significa que você vai se tornar aquilo só porque você fala que você é aquilo. O cristianismo é algo mais profundo, envolve mudança e não quer dizer que a pessoa vai ser perfeita, tá? Tira isso da tua cabeça porque também isso é um outro extremo. Não é que a pessoa é perfeita, mas que ela caminha ali com Jesus e que ela tenta cada vez melhorar, ser sua melhor versão, que mesmo com as falhas dela, ela busca arrependimento, ela busca transformação. E isso deve partir dos dois lados, tanto do seu lado quanto do lado da outra pessoa. Eu já vi muitas pessoas que se diziam cristãs e que dava pra perceber que não era. Mesmo aquela pessoa frequentando a igreja, mesmo aquela pessoa às vezes participando de um ministério. Gente, isso acontece em qualquer religião, acontece em qualquer lugar. Existem pessoas de todos os tipos em qualquer lugar, entende? Você não pode achar que só porque a pessoa está na igreja, ela é realmente uma cristã verdadeira. Muitas pessoas se surpreendem de uma forma triste, uma forma negativa, por acreditarem no título da pessoa. Acreditar no cargo da pessoa, acreditar na posição da pessoa, na forma como ela se denomina, uma cristã, sei lá, uma pessoa de tal igreja, de outra igreja. Gente, o cristianismo é mais profundo do que você só dizer que é cristão. É por isso que eu digo que o temer a Deus é algo tão, assim, importante, essencial e profundo, que não tem como você ignorar se você é realmente um cristão. Não tem como você ignorar isso pra sua vida e nem de tentar enxergar se a outra pessoa realmente é um temente a Deus. Pra você saber se a pessoa é temente a Deus, isso é conforme o tempo. Precisa de muita observação, precisa de muita oração, precisa de muita análise, sabe? Você analisar realmente aquela pessoa mais do que só aquilo que ela tenta aparentar pra você.
Porque na hora da pessoa tentar conquistar o outro, ela vai tentar mostrar só as qualidades, só como ela é boa, só como ele é bom. Mas será que é mesmo? Será que interiormente é? E eu falo isso pra você, não pra você se achar superior a ponto de, não vai ter ninguém pra você namorar porque você é temente a Deus, a outra pessoa não é. Gente, existem pessoas tementes a Deus. Só que a gente precisa olhar com o olhar certo, analisar de uma forma correta, observar muito bem, orar muito, porque Deus, ele responde as orações. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam sobre pessoa certa, falam sobre oração no namoro. Tem até uma playlist aqui no canal, vou deixar o link ali na descrição, porque são muitos aspectos importantes que, se ignorados, custa muito. Gente, custa muito, é sério que eu tô falando. O que deveria diferenciar a pessoa que é do mundo pra uma pessoa que é cristã é o temor a Deus. E se não tem o temor a Deus, então o que que tem? Sabe? É a mesma coisa de uma pessoa do mundo, só que se diz cristã. Gente, isso é muito importante, isso é um assunto muito sério. Por isso, leve isso em consideração. Leve tudo isso que eu falei em consideração, pense bem na pessoa que você vai se relacionar e busque você temer a Deus. Eu sempre falo isso aqui. Se você quer a pessoa certa, você precisa ser a pessoa certa. Você quer alguém temente a Deus, seja você alguém temente a Deus. É mais fácil uma pessoa que é temente a Deus reconhecer outra que é temente a Deus do que uma pessoa que não é temente a Deus tentar reconhecer alguém que é temente a Deus. É importante que você busque isso, que você busque temer a Deus. E aí, então, vai ser mais fácil de você encontrar alguém que também teme a Deus. Se você gostou desse vídeo, aproveita e deixa seu like. Me conta nos comentários o que você achou. E também me segue lá no Instagram, porque lá nós temos outros conteúdos sobre relacionamento cristão. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!